Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Gabriel, você tá bem? Gabriel Feitosa. Tomou todinho sem balançar, mano. Bem demais, professor. Nós ia fazer uma brincadeira com o senhor, mas os caras vacilando, não sabem fazer as coisas direito. A Heloísa também. É porque eu pedi aqui para vocês aparecerem nas câmeras, aí vocês vão tudo. É. O que você achou, professor? Você achou estiloso? Uai, achei melhor do que ficar só com a câmera de vocês fechada. Olhando vocês aqui, eu já fico mais à vontade. Mesmo esse fantasma com lençol e óculos. Ai, gente, eu tô sentindo que minha internet não tá das melhores. Qualquer coisa, se eu travar, vocês me falam. Não, quando... Aí eu não tô enxergando nada, gente, que eu sou cega. Aí põe um pano ainda na cabeça, não vai enxergar nada. Pera aí, gente, que eu vou chegar mais perto ali da porta para ver se minha internet melhora. Amanda, seu microfone tá desligado. Eu falando que eu Oi, sei. Amanda. Oi. Gente, vamos lá, então, continuar de onde nós tínhamos parado. Igual eu falei, qualquer coisa, se eu estiver travando alguma coisa assim, vocês me falam, tá? Ô, professor, Oi. consegue esperar aí um minutinho, cara? Se eu for pegar ali minha xuxinha na cozinha, preciso amarrar meu cabelo. Sou Xuxinho? Tá bom, pode ir lá. Um minutinho aí, já volto. Eu vou... Valeu. O Arthur tem que andar com a xuxinha no braço, Arthur. Deixa eu ver quantas pessoas. 24. Enquanto ele vai lá... Cheguei. Gente, meus cachorros gostam de participar da aula tudinho, tá bom? Então,
Aqui, olha, eu nem fiz a pergunta, ele já tá respondendo. Deixa eu tacar um. Professor, eles são mais participativos que eu. Não, vocês vão ver que vou estar aqui perguntando 36, meu cachorro vai estar respondendo. Já falei para ele que não é para ele ficar respondendo na frente dos alunos, mas ele é porque ele é matemático também, ele gosta de participar. Quando ele terminar a loucura dele aqui, eu mostro ele para vocês. Meu Deus. Professor? Eu fiz. Ai, que fofo. Ai, que bonitinho. Professor, Oi. qual que é a raça dele? Esse é Lulu da Pomerânia. Ah, Doidinho pra sair com ele, mas não tem só esse, não. A gente tem mais 2. Aí junta os 3 aqui fica a maior loucura. Por esquecer que essa latumia. Professor, rapidão, faz assim, ó. Por quê? Nada, não. Vamos lá, gente. Nós tínhamos parado aqui no comprimento de ar. Igor! Fizemos um exemplo. E aí agora vamos para essa parte aqui de radianos. Igual eu tinha falado para vocês, eu pulei meio que essa partezinha aqui de radianos, porque eu prefiro falar para vocês ali agora do radianos aqui do que ali atrás. Aí a gente volta lá agora. Quando a gente está falando de medidas de ângulos, acho que vocês já ouviram também esse conceito. Se não, é bem simples. Quando a gente está falando de medida de ângulos, é muito comum a gente usar a medida graus. Na verdade, a gente praticamente só usa graus. Mas chega um momento que se faz necessário a gente usar outra unidade de medida para ângulos. Que no caso, para ângulos não, para abertura de segmentos. Que aí é o que a gente vai usar agora, que é radianos. Então, quando eu falo de uma abertura de 2 figuras, ou a gente pode usar a medida em graus, que é o que a gente está acostumado a usar há muito tempo, ou radianos. E o que seria o radianos? Que é essa outra unidade de medida que a gente tem. Olha lá, o radianos ele sai exatamente do arco de uma circunferência. E aí, por definição, olha o que ele fala. Quando um ângulo θ é tal que o arco por ele determinado tem o mesmo valor do raio de uma circunferência, dizemos que esse ângulo representa um radiano. Esse rádio aqui é a abreviação que a gente usa para radiano. Graus a gente usa a bolinha lá, tipo 30 graus. O radiano não, teria que ser 30 rad. E vocês vão ver que isso não é igual, é diferente. Falar 30 graus é diferente de falar de 30 radianos. Deixa eu mostrar aqui para vocês nessa figura de onde sai, então, esse radiano, que fica mais fácil. Imagina que eu tenho aqui esse arco, que já está aberto aqui, e ele chamou de L. O comprimento desse arco, ele chamou de L. Se esse comprimento L, ou seja, essa medida aqui desse arco, tiver a mesma medida do raio dessa circunferência, ou seja, a medida L é igual à medida do raio da circunferência, então a gente fala que esse ângulo aqui está medindo 1 radiano. É o que está escrito aqui, O alfa, então, mede 1 radiano. Então, essa é a ideia. Se o arco mede a mesma medida do raio, então o ângulo, ele mede 1 radiano. Só isso. Olha lá, a gente pode encontrar a relação do ângulo alfa usando essa razão aqui, É o comprimento do meu arco pelo raio da minha circunferência. Se eles forem iguais, aí vai ficar, vamos supor, se for 30 dividido por 30, sempre vai dar o mesmo número, né? 1. Então, por isso que se o L for igual ao R, o ângulo, ele mede 1 radiano. E aí, a partir dessa transformação aqui, a partir disso que eu falei para vocês, sai essa relação aqui, de que 360 graus equivale a 2π. Esse 2π, ele está representado para mim em radianos. E aí vocês vão ver que em radianos é muito comum aparecer esse valor de π aqui, que é o valor que a gente tinha falado na última aula. Então, sempre que a gente quiser fazer conversão de graus para radianos e de radianos para graus, a gente usa essa relação de que 360 graus equivale a 2π,
Ou até melhor, né? Se eu dividir tudo aqui por 2, divide os dois lados por 2. 180 graus é a mesma coisa que π. Então, sabendo essa relação, a gente consegue fazer qualquer tipo de conversão, tanto de grau para radiano, quanto de radiano para grau. A gente faz essa conversão, de novo, ó, por uma regrinha de 3. Tipo assim, deixa eu colocar um exemplo aqui do lado. Eu quero saber 30 graus para radianos. Ó, vou mostrar para vocês que 30 graus não é a mesma coisa lá que, por exemplo, 30 aqui em radianos. Se eu quero fazer essa transformação, o que eu sei? Que 180 graus equivale a π. Então, 30 graus vai valer quanto? Pronto. Com essa regrinha de 3, a gente consegue determinar. Ó. Multiplica aqui cruzado, fica 30π é igual a 180x. Poderia ter feito o contrário, né? Mas o x ficar de lá não dá nada, não. Pega esse 180, passo dividindo, então fica 30π sobre 180 é igual a x. Se eu simplificar esse 30 com esse 180, ó, um zero com um zero eu posso tirar, isso porque está multiplicando, ó, gente, é por isso que pode fazer isso. E se eu dividir em cima e embaixo por 3, ficaria π sobre 6. Então pronto, ó, 30 graus em radianos é representado como π sobre 6. Tá vendo? O radianos, igual eu falei para vocês, é comum ficar aparecendo π. A gente não transforma esse π aqui, ó, deixa ele como sendo o valor de π mesmo. Mas, então, 30 graus em radianos é como se fosse π sobre 6. Professor, Claro também. Oi, pode falar. aceita o Gabriel Fernando aí, por favor, que ele caiu, ele tá tentando entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, é porque eu tava lá embaixo, verdade. Obrigado. Por nada. Então, para transformar graus para radianos, de novo, só fazer regrinha de 3. Assim como a gente fez lá para descobrir, por exemplo, o comprimento de um arco. E aí, sabendo então dessa informação aqui do radianos, de que 180 graus é a mesma coisa que π nessa transformação, então, quando a gente vai encontrar a medida do comprimento de um arco em radianos, a gente meio que faz uma transformaçãozinha aqui, ó. É o que ele colocou bem aqui. Tá vendo? Era 360 graus equivale a 2πr. É aquilo que eu comentei com vocês na última aula. Então, o ângulo vai equivaler à medida do comprimento do arco. Então, 360 vezes L é igual a 2πr vezes o ângulo. Só que aqui, o que acontece? Esse 360 graus, em radianos, ele vale 2π. Então, aquele 360, ele troca aqui por um 2π. E aí, tem 2π de um lado, tem 2π do outro, é só cortar, ó. 2 com 2, que 2 com 2, o π com π, aí sobra. O comprimento, então, de um arco em radianos, é só eu pegar o raio e multiplicar pelo ângulo. Aí a gente já encontra, então, esse valor em radianos. Só que, claro, esse ângulo aqui precisa estar em radianos, ele não pode estar em graus. Nesse meu exemplo aqui, ó, que estava em graus, que era 30 graus, eu teria que transformar ele em radianos, fazendo essa conversão aqui. De boa, gente, até aqui? Ou deu uma complicada nessa parte de radianos? Gente, fala comigo, tá de boa ou não? É um pouco difícil, né, professor? Ficou um pouco difícil? Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui e jogar um pouco pro lado. Ó, vou fazer um exemplo aqui que eu quero determinar Deixa eu escrever isso. Exemplo. Eu quero determine o valor
do valor não, o comprimento, melhor dizendo. O comprimento de arco de uma circunferência de raio não, vou pôr diâmetro, para complicar um pouquinho. Complica nada, faz vai ficar mais fácil. Diâmetro 8 centímetros, aberto, vou colocar assim, aberto por um ângulo de 60 graus. Aí eu quero esse comprimento, vamos colocar aqui em radianos, para vocês entenderem a transformação lá. Ó, como que vai ficar? Gente, o bate-papo tá aqui, que rola aqui, né? Vou ter que fechar esse bate-papo pra vocês. Deixa eu ver o que tá rolando. Não, gente, vou fechar esse bate-papo pra vocês aqui. Tchau pro bate-papo. Vocês vão mandar a mensagem agora só para mim. Então, quero determinar o comprimento do arco da circunferência aqui. O que eu já falei? Que o diâmetro mede 8, então aqui mede 8 centímetros, e o ângulo que está abrindo esse meu arco é de 60 graus. Como eu quero usar aquela expressão em radianos, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar esse ângulo que está em graus para radianos. Para fazer isso, regrinha de 3. Lembra lá, ó, 180 graus é a mesma coisa que π. Então, 60 graus vai ser quanto? Aí, fazendo 180, x é igual a 60 vezes π. 60 π dividido por 180. Aquele 180 passa dividindo. Corta 0 com 0, divide em cima e embaixo por 6. Então, eu vou ficar com π sobre 3. Então, em radianos, esse meu ângulo está medindo π sobre 3. Agora, como eu quero saber o comprimento do arco e eu tenho esse ângulo aqui em radianos, então, de novo, a gente faz uma nova regra de 3. Só que agora a gente vai usar radianos, não vamos usar agora graus. Isso quer dizer que, ao invés de ser 360 graus equivale a 2πr, aqui a gente troca o 360 graus por 2π. E aí, se eu faço em radianos, gente, acontece que eu não preciso ficar fazendo regrinha de 3 toda vez. Ó. A gente só faz isso aqui. Ó. O comprimento é o quê? É o raio vezes o ângulo. Se eu sei o raio e eu sei o ângulo, a gente não precisa ficar montando essa regrinha de 3. Então, ficaria o comprimento, que é L, vai ser o raio vezes o ângulo. O meu raio, como o diâmetro é 8, o raio vai ser 4. O ângulo que eu estou trabalhando é π sobre 3 em radianos. Pronto, quem vai ser esse comprimento? É só fazer essa continha, ó. 4 vezes 3,14 dividido por 3. Vou até colocar a calculadorinha aqui de novo para a gente fazer. Ó, 4 vezes 3,14 dá 12,56. Dividido por 3. Eu não sei se ele faz isso. Não, essa calculadora ela é horrível. 12,56 dividido por 3. 4,18. Ou seja, o comprimento desse arco é 4,18. Então, tá vendo? A transformação grau para radiano sai também por regra de 3. De boa? Agora, mas está um pouquinho mais de boa essa transformação? Não está? Então, a primeira conta é só para descobrir o ângulo. No caso, Esse é 3. aqui, isso. Essa aqui foi só para transformar de graus para radiano. Vou colocar de outra cor. Ó, essa. Vai. Aí. Graus para radianos. Feito isso, eu só descobri essa primeira informação. Por quê? Porque nesse exercício eu queria usar radianos com vocês, para a gente usar essa expressão. Ó. Tá vendo? Então, se tiver em radianos,
para descobrir o comprimento do arco, a gente não precisa fazer a regra de 3, a gente só utiliza essa expressão. Pega o raio vezes o ângulo. Gente, só um minutinho, tá? Deixa eu pegar esse trem que tem o meu cachorro tá comendo um trem aqui, rapidinho. Amanda, você não presta, hein? Presto sim, ainda. Pronto. Já vai começar aqui na aula mesmo, certo? Qual é? Ô, professor, Oi? você é professor do primeiro ano? Não, não sou mais. Eu era ano passado. Esse ano não sou mais. Não. Ano passado. Ah, tá. Foi ano passado que eu dei aula primeiro. Aí, gente, essa parte aqui de conversão, quando a gente for fazer mais exercícios, a gente vai fazer no final. Na verdade, hoje eu acho que não dá tempo, mas amanhã é certeza. A gente faz mais alguns, tá? Envolvendo essas conversões. Mas lembrem que a principal informação que a gente precisa guardar é essa, de que 180 graus equivale a π. Sabendo isso aqui, a gente faz uma regra de 3 para conversão tanto de grau para radiano, quanto de radiano para grau. Sempre dá certo. E agora sim, depois a gente falar de todo... Isso aqui, gente, é basicamente uma introdução de tudo. E aí, agora sim, depois de toda essa introdução, que a gente consegue falar realmente das relações que existem lá na circunferência. Começando aqui com os ângulos e depois partindo para as relações métricas mesmo, que são as que usam as medidas. Então, quando a gente fala de algumas relações na circunferência, tem essas que envolvem os ângulos da circunferência, e aí vocês já podem ver que já sai 4 formulazinhas aqui, 4 coisinhas que a gente vai ter que saber. E quando a gente fala de relações métricas, também saem mais algumas, saem 4 também. Então, essas relações a gente vai vê-las aqui, eu vou comentar elas com vocês, só que a gente vai conseguir gravar elas melhor quando a gente aplicar em exercício, porque a questão de formulazinha de lembrar é assim, a gente lembra quando a gente faz exercício. E eu já separei alguns lá para a gente fazer. Então, começando aqui as relações que a gente tem na circunferência, falando dos ângulos primeiro. Essas relações, elas vão envolver o ângulo que ele está abrindo aqui, no caso, por exemplo, esse ângulo alfa, e o arco para onde ele está abrindo. Então, aqui eu tenho o ângulo alfa e aqui eu tenho um arco AB, por exemplo. Quais são as relações que a gente precisa saber? Primeiro, se eu estou abrindo um arco, vou pegar uma outra cor aqui. Deixa eu pegar uma mais clara, que fica mais fácil de vocês verem. Vou colocar esse um azul assim. Se eu tenho igual esse primeiro ângulo aqui, o primeiro caso de ângulos na circunferência que a gente precisa saber é quando eu estou abrindo um ângulo e ele está a abertura dele está no centro da minha circunferência, ou seja, está exatamente no centro da minha circunferência. Igual está representado aqui, estou com esse azulzinho claro. Se esse meu ângulo alfa, ele abrir aqui a partir do centro da circunferência, a medida do arco vai coincidir com a medida do ângulo. Então, se o ângulo, por exemplo, medir 30 graus, o arco a gente também fala que ele mediria 30 graus. Tô vendo aqui no chat, rapidinho, vou voltar aqui então. A Bruna perguntou por que aqui deu 4 no raio. Bruna, é só por conta daquela relação. Lembra que o diâmetro é a mesma coisa que, olha lá, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Como o meu diâmetro aqui no enunciado que eu construí falou que mede 8, então 8 é igual a 2 vezes o raio, quer dizer então que o meu raio é 8 dividido por 2. É aquela ideia, já que o diâmetro é 8, o raio é a metade dele, então o raio vai ser 4. Ok?
Então, se eu falo do diâmetro, a metade é o raio. Se eu falo do raio, o dobro é o diâmetro. Certo? Gente, o bate-papo eu vou deixando ele aberto aqui também. Igual eu falei para vocês que eu vi aqui que o bate-papo estava bombando. Aí, se vocês quiserem ir mandando as dúvidas por lá, igual a Bruna fez, pode ir mandando, tá? Então, como eu estava falando, essas relações aqui, ó, a primeira que a gente pode fazer é exatamente essa. Se o ângulo ele abre certinho na circunferência, no ponto central lá no centro da circunferência, a gente fala que o arco tem a mesma medida do ângulo. Isso em graus. Agora, se o ângulo ele é inscrito na circunferência, o que é ser inscrito na circunferência? Ele está abrindo aqui, ó, não no centro da circunferência, mas ele está abrindo no ponto da circunferência. Isso quer dizer que ele é inscrito. Se ele é inscrito à circunferência, a medida do arco é o dobro da medida do ângulo. Então, por isso que sai essa relação aqui, ó. O ângulo alfa, ele é a medida do arco dividido por 2. Então, já percebam que tem uma coisa, ó. Se partir daqui do meio, é a mesma medida. Isso aqui mede alfa. Agora, se partir aqui de um ponto da circunferência, a medida vai ser o dobro. Então, essa aqui é como se ela medisse 2 alfa, a medida do arco. Então, essas são as duas primeiras relações. Ó, esse aqui é alfa, esse aqui também mede alfa. Esse aqui é alfa, quando é inscrito, aqui vai medir 2 alfa. Até aqui, tá de boa com essas duas relações? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Outras duas relações que existem em relação a ângulo e os arcos. Primeiro, quando ele for excêntrico interior. O que é ser um excêntrico interior? Olha lá. É o ângulo formado por duas cordas que se cruzam dentro da circunferência. Então, aqui eu tenho duas cordas, ó. Essa corda aqui e essa corda aqui. Tá vendo que quando eu tenho essas duas cordas, e aí ele decidiu trabalhar com esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo alfa, aparecem 2 arcos determinados por ela. Esse arco aqui, que é o arco AB, e esse arco aqui, que é o arco CD. Para eu conseguir determinar esse ângulo e para eu conseguir fazer uma relação entre esses arcos e esses ângulos, a gente tem essa aqui, ó, o arco AB mais o arco CD dividido por 2. Ou seja, esse arco mais esse arco dividido por 2 é a mesma medida desse ângulo aqui. Então, já é uma outra relação. E aí, esse ângulo aqui a gente chama ele de excêntrico interior. A ideia do interior é porque ele está lá dentro. Vocês vão ver que tem um excêntrico exterior, ó, porque ele está lá fora da figura. Então, o excêntrico interior soma os 2 arcos e divide por 2. Os 2 arcos que ele determinou lá. Ó. Vou até marcar aqui melhor para vocês conseguirem enxergar bem. É esse arco AB e esse arco CD. Já quando ele for excêntrico exterior, ou seja, agora eu tenho 2 cordas ainda. Vocês podem perceber que aqui ainda dá para encontrar 2 cordas, uma aqui e uma aqui. Só que elas não se cruzam lá dentro. Na verdade, se eu estender elas se cruzam aqui fora, ó. E aí aqui fora forma um ângulo. Esse ângulo, ele também abre 2 arcos. Se a gente observar, ó, ele também abre um arco aqui e abre um arco aqui. Para que eu consiga determinar o valor desse ângulo, também existe uma relação. Só que agora, ao invés da gente somar os 2 arcos e dividir por 2, agora a gente subtrai. E aí é sempre na ordem. Arco maior menos arco menor dividido por 2. Lembra lá que eu falei para vocês que existe essa ideia do arco maior e o arco menor. A gente pega o maior deles menos o menor deles e divide por 2. Essa é a relação quando for excêntrico exterior. De boa com essas duas aqui? Sim ou não?
Sim. Vou fazer o seguinte. Tem um exercício, ele estava até lá no final da apresentação de vocês aqui, mas eu já vou resolver ele com vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Achei. É que eu tinha trocado ele por um outro, mas eu já decidi que eu quero fazer ele agora com vocês. Vamos fazer ele aqui agora, e aí eu quero que vocês me falem qual que seria dessas relações que a gente tem que usar. Esse aqui. Ó, tenho essa figura. Olha lá, ele já me deu algumas relações lá dentro. E aí ele quer saber qual que é a medida do arco AB. Ou seja, eu quero saber qual que é esta medida aqui, desse arco. A gente pode perceber que esse ângulo, ele está se relacionando a esse arco AB, e esse aqui também, ó. Então, a gente já pode pensar numa relação. Nesse caso aqui, qual dessas relações aqui de cima vocês acham que a gente pode usar? Dessas 4 aqui? Do central, inscrito, excêntrico interior ou excêntrico exterior? A última é excêntrico exterior? Excêntrico exterior. Ó, cuidado, tá vendo que ele não saiu da figura? A ideia do excêntrico exterior é que ele sairia, ou estaria fora da minha figura. Já o excêntrico interior, a gente pode ver que ele não encosta na circunferência. Tá vendo? O ângulo não encosta na circunferência, ele fica flutuando lá no meio. Então, nesse caso aqui, como os dois, esse aqui encostou e o outro, por mais que não apareceu aqui, mas a ideia é que ele esteja pegando no meio. Então, as duas relações que eu tenho aqui é o central e o inscrito. O central, o que eu sei? Se aqui é o centro da minha circunferência, o valor do arco é a medida do ângulo. Então, esses dois aqui têm a mesma medida. Então, eu sei que AB é igual a 4x mais 10. Já um inscrito, o que acontece? A medida desse ângulo aqui, ela é a metade desse aqui. Ou seja, o arco AB, ele é o dobro daquela medida de 3x menos 10. Isso por conta da relação do ângulo lá. Ó. Tá vendo? No inscrito, o ângulo alfa é a metade do arco. Quer dizer, então, que o arco mede 2 vezes o ângulo. E foi isso que eu fiz, ó. 2 vezes o ângulo, que era 3x menos 10. Pronto. Se AB vale isso aqui e se AB vale isso aqui, quer dizer, então, que 4x mais 10 é igual a 2 que multiplica 3x menos 10. Isso porque é AB igual a AB. Eu peguei as duas equações ali que eu construí. Resolver essa equação, então, a gente descobre o valor de x. Descobrindo o valor de x, a gente descobre o valor do arco. Então, ficaria, ó, 4x mais 10 é igual a 6x menos 20. Lembra que aqui tem que fazer distributiva, né? Aí eu vou passar esse 6 para cá e o 10 para lá. Então, ficaria 4x menos 6x é igual a menos 20 menos 10. Então, menos 2x é igual a menos 30. Se eu multiplicar tudo isso aqui por menos 1 e passar esse 2 dividindo, x, então, vai ser 15. O meu valor de x é 15. Só que ele quer saber o valor do arco AB. Então, o valor do arco AB é só eu pegar o x e substituir ou nessa primeira ou nessa segunda. Eu acho que na primeira é mais fácil, né? 4 vezes 15, que dá 60, mais 10, que dá 70. Então, aquele 70 é a resposta mesmo, né, professor? Desde Oi? o princípio. Esse Eu estava Rzinho. desconfiado que esse 70 era a resposta desde o princípio. Esse cantinho aqui, esse Rzinho, ó, é a resposta. É só para a gente confirmar mesmo. Então, se a gente lembrar dessas relações, vão ter outros exercícios que a gente vai fazer. Mas, tá vendo? A gente consegue aplicar essas relações de ângulos. Aqui, em ângulos, aparecem 4 pra gente.
que é do central, inscrito, exterior, excêntrico, interior, excêntrico, exterior. E aí... Oi, pode falar. Então, esse que você acabou de fazer é central? O que eu acabei de fazer, eu usei o central para esse ângulo 4x mais 10 e o inscrito para esse segundo aqui, ó. Vou fazer assim, eu vou escrever. Gente, esse quadro que eu escrevo nele aqui inteirinho, depois eu exporto ele para PDF, aí eu coloco lá na plataforma para vocês também, tá? Era igual eu estava falando no finalzinho da última aula. Eu ainda não estou com acesso à plataforma de vocês, mas eu vou ver se eu consigo que outro professor coloque ou se eu já consigo o acesso mesmo. Que aí eu coloco esse... Que programa que é esse que o senhor usa, professor? Oi? Que programa é esse que o senhor usa? Ele chama OpenBoard. Escreve assim, ó, OpenBoard. Só para mim fica um pouquinho mais fácil porque eu tenho a mesinha, tá vendo? Aí eu vou escrevendo nela, em vez de usar o mouse. Então, perfeito. Nossa, mas como que você faz isso? Pois é por isso que fica mais fácil, porque se não fosse com o mouse ia sair tudo feio. Então, eu coloquei aqui no ladinho qual foi a relação que eu usei, tá? A primeira que eu usei a central e para essa aqui de baixo eu usei do inscrito. E aí, eu acho que eu vou deixar para a gente falar dessas relações métricas amanhã, na nossa próxima aula. Tem essa outra relação aqui, deixa eu ver, 2 minutos, dá tempo de eu falar para vocês dessa última. Que ela também ela também aparece como uma relação. Existe também essa última relação entre ângulos e arcos, que é a ideia do semi-inscrito. O que acontece? Um inscrito, eu vou fazer um inscrito aqui para vocês. Ó. Ele pega um ponto da circunferência, só que o ângulo que ele desenha aqui, que ele aparece, fica todinho dentro da minha circunferência. Ele não sai. Agora, quando eu tenho um ângulo como esse aqui, que está semi-inscrito, ou seja, tá vendo que ele saiu um pedacinho aqui para fora, ou esse pedacinho do ângulo, ele saiu. Quer dizer, então, que ele está semi-inscrito. Uma parte dele está lá para dentro. Eu estou vendo aqui que o Gabriel mandou, que tem um grupo de matemática. Eu vou pedir, Gabriel, então, para o Júnior me colocar lá, e eu vou mandando, então, lá para vocês. Realmente, acho que é até mais fácil. Então, depois eu falo com ele. Aí, o que acontece? No ângulo semi-inscrito, lembra lá que no inscrito, a gente fala que a medida do arco, por exemplo, esse arco aqui, se esse ângulo, vamos supor, é beta, aqui é 2 betas, ou seja, é o dobro. No semi-inscrito, acontece a mesma coisa, tá vendo? Então, não importa se o ângulo está totalmente dentro da figura ou se ele está fora, se ele fica um pouquinho para fora, igual está aparecendo aqui, ó, como semi-inscrito, não importa se ele está dentro ou se ele está lá fora, a relação continua a mesma, tá bom? AB sobre 2, ou seja, a medida do arco é o dobro da medida do ângulo. Aí, gente, vou pedir para o Júnior para eu entrar lá no grupo e aí eu mando para vocês. Tá faltando menos de 1 minuto, então vou despedir de vocês. Tchau, tchau.